Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento. Há 8 anos no ar, levando informação, entretenimento e, claro, cultura popular e muita filosofia. É disso que a gente vai falar aqui hoje, do nosso Minuto da Filosofia, com o professor e filósofo Matheus Arcaro, que está aqui, né? Começou já semana passada e hoje eu fiz questão de você estar aqui com a gente, Matheus, para falar não só do Minuto da Filosofia, mas da simbologia da Páscoa, né? Tem a questão cristã, mas também tem o coelhinho da Páscoa aqui hoje com a gente. Matheus, satisfação ter você aqui. Sardinha, prazer estar aqui novamente. O prazer vai ser estar aqui toda semana, né? Com participações menores, então com dicas de livros, com reflexões curtas, com provocações, né? E hoje a gente tem um tempinho a mais para bater um papo, né? Não, com toda certeza. E aproveitar já esse momento, né? Nós estamos aqui nas vésperas da Sexta-feira Santa. Você estava falando para mim, eu não sabia. Você foi coroinha, Matheus? Fui coroinha. 6 anos, você acredita? 6 anos. Quase um padre, hein? Quase um pároco. Um celibatário, olha dos só. Dos 6 aos 14 anos. Eu frequentei muito a Igreja Católica, a Igreja Santo Antônio, para quem é de Ribeirão Preto. Santo Antônio, né? Tradicional. Saudade do Dom Hipólito, inclusive, da minha época de leitura da Bíblia, de grupo de jovens. Foi muito legal. Que legal. E essa experiência que você teve, né? Como coroinha, né? Também como estudante. Qual que foi o momento que você disse assim, eu quero me tornar professor de filosofia? O que instigou você a ir por esse caminho? A minha primeira formação, na verdade, é publicidade e propaganda, né? Eu fui dono de agência em Ribeirão Preto muitos anos, e aí eu fiz uma viagem longa para a Europa e, sei lá, voltei com uma vontade de fazer filosofia, né? Eu sempre gostei muito de escrever, né? Talvez por isso que eu tenha escolhido primeiro publicidade e propaganda, né? Gostava daqueles comerciais, daquelas coisas bacanas e tal. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu fui cursar filosofia. E é engraçado, né? Porque a gente começou falando de religião, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa na adolescência e eu fui perdendo isso ao longo da vida. Só que quando eu comecei filosofia foi como se um abismo abrisse na minha frente, saca? É como se falasse, se toda aquela crença que eu tive durante toda a minha vida se colocasse em xeque. E aí que eu comecei a estudar de fato história das religiões, né? Porque eu fui criado só na Igreja Católica. E aí depois de adulto é que fui ter contato com outras religiões. Entendi. E nesse caso, né, muita gente começa a entrar nos cursos de humanas, história, geografia, filosofia, tem um verdadeiro baque, né, muitas vezes com as suas convicções religiosas. Esse estalar, né, esse abismo, como você mesmo conceitua, ele se deu no momento do curso de filosofia? Eu acho que ele veio se formando, né? Talvez ele tenha se aberto alguns centímetros ali durante a vida, e depois, a hora que eu de fato comecei a estudar a história das religiões, esse abismo se abriu de uma maneira assim, de repentina. Foi até um susto para mim, né? E várias convicções que eu tive durante toda a vida eu comecei a colocar em xeque ali por volta dos 20 anos, 24, 25 anos. Você formou aonde, Matheus? Eu formei primeiro na Barão de Mauá, depois no Lacerda e depois fiz mestrado na Unicamp. Na Unicamp. Bom, e fala pra gente do nosso quadro, né? Quem tá nos acompanhando vai ter pérolas aí de sabedoria, reflexões, clássicos. Como que você tá, né, planejando aí essas participações aí conosco? Então, no nosso primeiro programa a gente já falou sobre a importância da filosofia, né? Depois a gente falou sobre o que é ser conservador, uma pitada de política, né? Também vou falar sobre questões existenciais, sobre questões religiosas, metafísicas, dicas de livro, de leitura, como estudar a filosofia, por que a filosofia está entranhada no nosso dia a dia. Então acho que é essa pegada, né? De suscitar uma pequena reflexão, sabe aquela faísca que a gente joga e depois a pessoa vai por si? Talvez seja esse o intuito do nosso quadro, né? E aquela pergunta clássica, que você já deve ter ouvido e inclusive já veio aqui no programa. E muitas vezes as pessoas não assistiram aquele programa. Mas para que serve a filosofia? Para nada, né? Ela não serve para absolutamente nada. Se a gente for pensar no sentido do verbo servir, né? Servir significa ser servo, estar a serviço de. Nesse sentido, a ciência serve para muita coisa. As questões mercadológicas servem para muita coisa, mas a religião serve para muita coisa. Mas a filosofia, ela é o fundamento de todo interrogar, ela é o fundamento das questões, não é? Então, essa necessidade de ser útil, o próprio Deleuze fala, né? Quando perguntam da utilidade da filosofia, é bom ser ríspido, não é bom ser irônico, porque a pessoa já pressupõe que ela não tem serventia, não é? Mas se a gente for pensar por outro lado, né? Se a gente for pensar em reflexões sobre a própria vida, se a gente for pensar sobre reflexões em relação à ciência, à arte, ao próprio modo de viver, será que isso não é útil? Talvez isso seja mais útil do que qualquer outra coisa, né? Com toda certeza. E ligado também a uma perspectiva, né, de visão de mundo, inclusive de se localizar nesse espaço, né, dar significado
né, a esse espaço. Mas assim, a gente está falando nas vésperas aí da Páscoa, que é esse domingo. Temos aqui um coelhinho da Páscoa, para poder, inclusive, né, contextualizar, fazer a simbologia aí. Isso. Mas fala um pouquinho da filosofia sobre esse momento, né? Tem a questão cristã, que é a Sexta-feira Santa, na data de amanhã, para quem está assistindo o programa nessa quinta-feira, mas e no domingo é a Páscoa, ressurreição. A ressurreição, e também, né, tem a questão do chocolate, do coelhinho. Fala um pouquinho, filosofando sobre esse momento. Do ponto de vista religioso, a Páscoa talvez seja o momento mais importante do cristianismo, né? O Natal, que é o nascimento, e a Páscoa, que é a ressurreição, que é o renascimento, né? Sob o ponto de vista filosófico, eu costumo brincar, né? Não tem como a gente colocar em xeque a crença das pessoas, não é? Aliás, nem seria digno isso, né? Mas é óbvio que a gente pode refletir, né? De que maneira isso tem sido benéfico para a minha vida, né, se eu sou religioso? De que maneira isso tem sido vantajoso? Do que eu posso extrair disso em relação à minha existência? Ou será que eu estou sendo refém dessa crença? Eu acho que essa é a primeira reflexão que eu tenho que fazer, que aliás eu fiz na minha própria vida. Mesmo para as pessoas que não acreditam na simbologia religiosa da Páscoa, eu acho que a Páscoa pode passar um significado de ressurreição, não é? Mas não uma ressurreição religiosa, talvez uma ressurreição diária nossa mesmo, né? Talvez a gente precise matar algumas coisas dentro da gente para renascer outras, não é? Então talvez a gente possa usar a Páscoa nesse sentido de renovação. De renovação. Né? De desfazer-se dos dogmas, das crenças que não fazem bem e olhar para frente com um novo horizonte, né, cara? Matheus, eu queria agradecer sua participação aqui, né? E quem já acompanha nosso programa sabe que toda quinta você vai estar aqui conosco para falar da filosofia, dessas reflexões, né? Inclusive, você pode falar em grife, Matheus? Não sei, eu acho que... A grife, explica pra gente. A sua camiseta gostei, o coração, o músculo, quando não estimulado, tende a atrofiar. Então, rapaz, esses dias, no final do ano passado, um rapaz entrou em contato comigo no Instagram, falando que tinha gostado muito das minhas frases e tal, e se ele podia patentear essas frases para criar camisetas. Eu falei, ué, claro, né? E aí as camisetas e as canecas começaram a ser vendidas recentemente, no mês passado, né? Então, sei lá, para quem tiver interesse, tá lá, só procurar nas redes sociais que as camisetas, as canecas estão à venda lá. Eu gostaria de uma aqui pra gente tomar com os convidados, viu? Depois você vai me mostrar. Vou mostrar pra você. A próxima vez que eu ver. Aliás, próximo vídeo que eu gravar, se eu já tiver, porque a minha não chegou ainda, né? Se tiver chegado, eu vou gravar o vídeo com a caneca. Tá combinado então, Matheus. Beleza? Obrigado. Uma feliz Páscoa para você, para toda a família. Pra sua família. E, enfim, né, agradecer mais uma vez essa parceria para que a gente aí consiga, né, fazer essa reflexão, que é a proposta do nosso programa, e com um profissional como você, que, né, gabaritado, conhecido aqui. Inclusive, você deu aula para Letícia, que é a nossa diretora aqui da casa bonito, também, né? Matheus.